Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Engenheiros Anônimos. E hoje, mais uma vez, como sempre, a gente traz mais uma pessoa super especial. E olha, Cleiton, qual o nome do episódio? É o seguinte: do cálculo 1 para a gestão de crise? Como assim? Como assim, Gabriel? Vamos apresentar? Apresenta aí, Gabriel, fica à Então, vontade. estamos com a coordenadora das engenharias da Estácio do Maracanã, que tem até uma briga com outras Estácios, né? Qual é o campus mais importante, né? Hoje é o Maracanã, porque estamos hoje Não contigo tem aqui. briga, não tem briga. Já tem uma unanimidade, então não tem briga. Tem uma unanimidade. unânime, então. Só tem briga, entendeu? É o Super Campus Maracanã. O nome já diz, Super Campus Maracanã. Então não Olha tem só, briga. viu? É o pessoal da sério. Barra de Caxias. Então. Não sei se vai aceitar bem. Nós somos super. Super. Então, gente, Estamos com quem, Gabriel? Você não com falou o a nome. Vanessa Azevedo, vou voltar aqui, coordenadora das Sim. engenharias lá no campus do Maracanã, o Super Campus do Maracanã, da Super Estácio Campus. de Sá. Isso aí, coordenadora da Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Lá nós temos o maior mix aí de engenharias, né? Então, assim, não só sou eu, tem a professora Sandra, a professora Ervilene também, mas Engenharia Civil, Engenharia melhor Elétrica engenharia. é comigo. É. Também acho. É. Mas eu É, simpatizo, eu flerto com a elétrica, porque eu sou Engenharia técnica e civil. eletrotécnica, então tá aí. Então, E agora eu tamo faço junto. engenharia mecânica, então estou começando também a Eu flertar já com boto a outras mecânica na frente da elétrica. Eu gosto da mecânica também, não sei porquê. Ih, começou a rivalidade. Cuidado com quem tá vendo, hein? E você acha o quê? Tá assistindo a gente? Civil. Responde aí, ó. Civil. Civil. Você viu? Civil. Civil em A primeiro primeira, lugar. a primeira. É unânime. Primeira engenharia civil, então vai continuar sendo civil. Vanessa, a gente vai pedir aqui primeiro, se você quiser falar com o pessoal direto essa câmera, ou a gente tá aqui na conversa, mas para se apresentar aí pro pessoal, quem é a Vanessa? Nossa, Vanessa, eu vou falar com vocês depois. Vou alternando, né? Até eu me acostumar. Bom, Vanessa, né? É uma pessoa assim um pouco agitada, né? Eu gosto de falar muito, isso é um problema sério, eu sou prolixa, eu fico falando Isso muito, é ótimo né? pra gente, É. tá? Ou fique à vontade. Então, assim, na engenharia eu caí de paraquedas, falo assim, eu caí de paraquedas realmente, né? Eu fiz técnica e eletrotécnica, porque quando eu fui para a escola técnica, assim, eu era muito jovem ainda. O meu primeiro dia de aula eu estava completando 14 anos, né? Era bem nova. Não sabia o que era eletrotécnica, mas eu não queria fazer administração e eu não queria fazer análises clínicas. Então, eu vou fazer elétrica. Comecei a fazer eletrotécnica, saindo de lá com a certeza que eu não queria fazer engenharia elétrica. Né? Eu falei, não quero fazer isso. E eu adorava desenho, sempre gostei muito de desenhar, sou desenhista, né? Então, assim, pensei, vou fazer arquitetura, porque está mais próximo daquilo que eu gosto. A segunda opção aí era o direito, porque eu amo ler, amo escrever. E alguém me disse assim, pense em engenharia civil porque é parecido com arquitetura. Se você não conseguir arquitetura, você faz engenharia civil. E aí, no processo ali do vestibular, eu fui aprovada para engenharia civil na UERJ, que lá não tinha arquitetura, né? Arquitetura só no fundão. Fui para engenharia civil, comecei a fazer o curso e descobri que se eu fizesse arquitetura, eu tinha cortado os pulsos lá. Assim. Amei. Então escolheu engenharia bem. civil. Escolhi muito bem. Assim. Caí de paraquedas, mas foi assim, uma decisão muito acertada. Foi a melhor coisa que eu fiz. Me formei lá na engenharia civil, assim, aos trancos e barrancos, porque eu entrei lá com 18 anos, né, na UERJ, em 1998. No ano seguinte, eu casei, porque né, as pessoas são independentes. Casei e achei que ter filhos durante a faculdade era uma coisa que não tinha problema, né? Então, Foi simples assim, né? muito simples. Eu tive 2 bebês durante a graduação, né? Foram 2 gravidezes de risco, porque tem que ter aquela emoção toda. Então, tranquei, voltei. E a universidade pública, ela não te dá assim, uma rede de apoio ali, não tem um colega, não tem história, né? A sua turma vai embora e você fica. E tem um ritmo de competitividade muito grande ainda dentro da faculdade, né? O pessoal é meio competitivo já ali. Então, quando eu me formei, eu fui convidada ali no meu projeto final para o mestrado, né? Já fui convidada. Quer fazer mestrado? Falei, vou fazer mestrado, né? Fui fazer mestrado. Fiquei 2 anos ainda, depois da formatura,
esperando o emprego dos sonhos cair dos céus, né? Já trabalhava em home office, em casa, fazendo com AutoCAD, fazia planta para todo mundo, fazia um monte de coisa para todo mundo ali. Já tinha uma fonte de renda, então não estava muito preocupada com isso. Mas queria emprego como engenheira, né? Sim. E as crianças crescendo, as boquinhas vão comendo mais, tem escola, tem uma série de coisas, né, para pagar. E aí eu consegui um emprego na área que meu pai sempre trabalhou, que é guindaste, de rigging. Meu pai era operador de guindaste, a gente estava conversando antes, né? Ele era operador de guindaste. Quando ele tinha um tempo livre em casa, o guindaste era pequenininho, ele levava a gente para a escola de guindaste. Chegava na escola de guindaste, eu achava o máximo. Caraca, Que onda, hein? Imagina os amiguinhos de coleguinhas vindo aqui. A Lá minha vem o irmã, guindaste. Minha irmã E a morria Vanessa de tá vergonha. chegando. Exatamente. Minha irmã morria de vergonha, assim. Ela se escondia dentro do guindaste, eu achava aquilo maravilhoso. Sensacional. E hoje, assim, eu vejo, quando você realmente tem família, que é um tempo de qualidade, né? Ele pegava o tempo do almoço, tentava almoçar em casa, e o guindaste leva 20 lá. Trabalha nisso aí a vida toda. Meu pai ainda trabalha, ele tem 75 anos, ele ainda trabalha, né? Carnaval do Rio de Janeiro, ele tá lá na Sapucaí, né? Com guindaste. Com guindaste. Ah. Ele não é operador mais. Hoje ele é chefe de remoção e içamento, né? Equivalente ao que a gente tivesse de engenharia ali, ele não é engenheiro. E eu jamais imaginei trabalhar nessa área. Mas como eu fazia as plantinhas no CAD, a Petrobras pedia plantinhas, né, no CAD, eu fui entrando nessa área, comecei a dar treinamento com ele e me apaixonei. Né? Não foi algo planejado, nem engenharia civil, nem os guindastes. Mas acabei entrando num nicho de mercado que não é feminino, nada feminino, né? Sim, sim. muito, muito agressivo até. E dali depois entrei numa empresa grande de guindaste, depois fui para uma outra que era a maior do Brasil na época, gerente de operação e de manutenção, por isso que eu gosto da mecânica hoje. Fui trabalhando assim até o momento que o Brasil falou, opa, precisamos puxar o freio, né? E aí a Vanessa já fazia o quê? Já estava no doutorado, porque eu amo estudar, gente, amo estudar. Se conciliar mestrado ou doutorado com as atividades que eu fazia, eu sei que é um grande desafio, mas é porque eu gosto muito mesmo. E aí os meus amigos foram ficando parados e eu falei assim, eu acho que eu vou procurar um lugar para dar aula, né? E ali por eu não digo uma coincidência, mas uma providência mesmo. A gente estava no mês de setembro, as aulas já tinham começado. Eu falei, eu vou ver para ano que vem, já vou me preparar. E vi uma vaga na Estácio para professor aberta. Falei, opa, é nóis. Fui para lá. Vou tentar, né? Mandei o currículo, no dia seguinte me telefonaram, porque as aulas já estavam rolando. Hoje eu entendo esse fluxo, né? Já estavam rolando. Você pode vir aqui e tal? Fiz uma entrevista, nem fiz a prova de aula, não deu nem tempo de fazer a prova de aula. Pela entrevista, falou, tem aula amanhã, você vai para lá e dá aula. E estou já há mais de 10 anos, né, na Estácio, já como coordenadora também, foi logo no início, comecei a dar aula, tem uma vaga de coordenadora, queremos tudo, vamos abraçar a crise total. Vanessa, você acabou de falar que você gosta muito de estudar. E como é você convencer hoje os alunos, as pessoas que estão dentro da Estácio, o quão é importante o estudo e também você tem que gostar, né? Tem que estar ali. A engenharia é uma área que ela desenvolve um país. Isso, né? isso. Então, quando você não gosta, você passa a fazer de qualquer jeito. E aí que entra o porém. Como que você consegue juntar aí, a Estácio está fazendo algumas atividades que eu sei que vocês fazem para poder implementar e o aluno mexer a cabeça. Gente, é importante, vamos lá, vamos ter atividades mais interativas. Agora a gente tem IA, tem um monte de coisa. Como que vocês estão se planejando aí para essa novidade que vem aí, essa nova era de engenheiros? Então, como que você convence alguém a estudar? Não convence. Não convence. Põe assim, não estude. Eu vi um filme, eu não sei se vocês conhecem esse filme, né, que é com Leonardo DiCaprio, que é A Origem, né, o nome aqui é A Origem, que ele fala que uma ideia, você não pode colocar a ideia dentro da cabeça da pessoa, ela tem que se convencer que a ideia foi dela. Então, como coordenadora ou como professora, eu tenho essa missão, eu tenho que convencer aquela pessoa que a ideia de estudar está sendo dele. Tem que ser subliminar, entende? Sim. Então, assim, se eu ficar esperando que a pessoa vai estudar, eu me frustro. E eu sei disso pelo tempo que eu tenho já de docência. Você se frustra porque você vai apostando as fichas e não rola. Você não tem aquele feedback. Então, você tem que fazer com que aquela pessoa estude. Como que uma pessoa estuda? Quando você desafia aquela pessoa. Então, você tem que desafiar aquela pessoa, né? Tem que identificar naquele indivíduo o que vai desafiar essa pessoa.
para que ela possa falar assim, não, ela não está duvidando de mim, peraí, eu vou conseguir fazer. Então, dentro da sala de aula, assim, os alunos às vezes falam assim, professora, a senhora é muito debochada. A senhora é um deboche, a senhora é muito debochada. Eu não sou debochada. Porque eu tive que aprender uma linguagem para os alunos. Então, dentro da minha sala de aula, ao contrário dos meus professores que chamavam todo mundo de ô doutora, nunca é doutora. É assim, fala com o coleguinha, fala com o amiguinho, que a gente tem um deverzinho para fazer. Sempre no diminutivo, né? Tem gente que não gosta, fala, mas aqui na classe de criança, eu falei, eu sei que não, colega, mas aqui fala com o seu coleguinha que a gente tem que fazer. E isso vai gerando um sentimento depois neles, que eles vão entendendo o seguinte, existe um lugar para os homens e para os meninos. Onde vocês vão estar? Né? Onde que você vai estar? Você vai estar no adulto que está aqui, porque você está cansado do dia inteiro de trabalho, você quer absorver alguma coisa. E assim, na minha visão, eu não ensino nada para ninguém. Eu não te ensino nada. Você aprende comigo, porque você quer se abrir para isso. Né? Você não é um copo cheio d'água, você tem espaço. Se eu só quiser te ensinar, cara, você não aprende. Não aprende. Então, o grande desafio é desafiar você. Tu consegue mesmo? Consegue fazer isso? Ah, não consegue, não. Ah, deixa de ser debochada, professora. Acho que você não consegue, não. Vamos lá, turma, vamos lá. Consegue? Para a pessoa poder fazer, porque é difícil. E assim, eu tenho que conviver com, dentro do perfil que a gente tem de aluno, eu não tenho aquele perfil, quando eu entrei na faculdade, vários alunos de 18 anos. Né? Eu tenho um cara que é de 18, que está ali, está novinho, e são poucos, mas eu tenho muita gente já de mercado, eu tenho alunos de 60 anos. Eu tenho um aluno agora se formando, né? Ele está com quase 70 anos. Bacana. Trabalhou na engenharia a vida toda. Ele falou, professor, eu quero me formar porque para mim é uma realização pessoal. Eu estou vindo devagarinho, já está 10 anos. Agora abarca 10 anos na faculdade. Ele falou, vou me formar. Eu falei, vai e eu estou contigo nessa. Por quê? Porque eu entendi que aquilo para ele era uma questão de hombridade. Fazia parte dele já. Não, eu quero porque eu faço isso a minha vida toda e eu quero levar ao final da minha vida. Não, eu sou graduado como engenheiro. Essa pessoa quer aprender. Essa pessoa quer como aprender. Objetivo de vida dele. Exatamente. Só ia sossegar até concluir aquilo ali. E os filhos são engenheiros. Os filhos falavam, pai, a gente é engenheiro, a gente já toca a empresa. Ele, mas eu quero fazer. Uma vez ele chegou na minha sala e ele estava choroso, assim, porque ele estava achando que ele ia ser jubilado e tal, porque trabalho, né, estudo. Ele falou, eles não entendem, meus filhos não entendem. Eles falam, o senhor não precisa. Mas eu preciso, você me entende? Eu falei, eu entendo. Porque para ele era uma questão emocional, né? Bem emocional. Não era algo assim, eu preciso porque eu vou melhorar de vida. É emocional. E quando é emocional, e foi para mim, né? Eu falo isso porque foi para mim, aí que você vai atrás. Quando eu falei do desafiar, é o seguinte, engravidei a primeira vez, né? Eu já era casada, tudo bem. Mas meu pai, quando eu engravidei a primeira vez, ele falou assim, você não vai fazer essa faculdade? Não vai. Primeira pessoa da família fazer uma faculdade pública, você não vai fazer. Eu falei, não, eu vou, pai, pode deixar que eu vou. Quando eu engravidei a segunda vez, né? Aí meu pai falou, agora sim você larga. Eu lembro disso, até ele falou assim, agora você larga. Aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, filho pequeno, problema, tem uma hora que você fala assim, cara, não vou aguentar. Mas a frase ficava assim, agora você larga. E eu falo Te pra desafiou. mim, me desafiou. foi um Falei, eu desafio. não largo, não. Não largo. E no dia que eu defendi o doutorado, que ele não estava comigo, eu liguei para ele. Eu liguei e falei assim, pai, o doutorado é nosso, é meu e é seu. Porque, assim, ele me desafiou. Ele falou, você não consegue. E onde ele vai agora, ele fala assim, eu tenho uma filha doutora. Eu tenho uma filha doutora. Então, é nosso, é o desafio. Sabe? Aí você fala assim, você vai fazer? Você não vai fazer. Muitas vezes os pais fazem isso para o filho, né? Você não vai fazer. E o filho, agora eu vou fazer. Porque você está desafiado. E eu acredito que no ensino é assim. Você pega uma mente que está aberta ao conhecimento, né? E lança os desafios. E aí é o perfil de cada um, gente. Tem gente que abraça mais o desafio e tem gente que fala assim, não é para mim. Mas é individual, entende? Não tem como você... Não tem uma receita, não né? tem receita. Não tem receita. A pessoa tem que querer. Sim. E querendo, eu tô lá. Eu sou a professora aqui, ó. Chicote, fui terror de TCC de um monte de gente. Ó, quem, ó? Vocês estão Aí. vendo, vocês Olha. vocês conhecem a mestra. Ó, Estácio da Super Maracanã. Não, ó, aí, ó. Cuidado que É. pode fazer com que um monte de aluno corra agora do Maracanã. Não, hein, vai cara? não. Se Aí que eles vão querer manifestem, ir, tá? se manifestem aqueles que tiveram a Vanessa como carrasco, tá? Manifestem aí nos comentários, porque
valeu a pena, não valeu? Valeu, Ou, claro aqueles que foram que valeu. ou aqueles que foram provocados e conseguiram chegar. Também. Claro que valeu, assim. Gente, não é nem no Super Campus. Antes eu era coordenadora do Norte Shopping. A galera do Norte Shopping sabe. Olha. Titia, né? Chamava titia. Titia. Para você ver que é a psicologia de como cuidar deles, né? Porque a gente tinha o projeto final, tinha ideias maravilhosas, assim, e eu tô vendo o aluno levando. Aí, tá errado. Vou te reprovar, hein? Eu vou te reprovar nisso aqui, você não vai passar. Então, mas era aquele negócio Sim. da provocação. Teve um aluno, gente, assim, uma história engraçada. Fernando Cantanhede, tá? Desculpa falar seu nome, mas assim, é diferentão. Já foi explanado. Então, fazia dupla com o Júlio Moutinho, que é da mídia da galera. Júlio, veja também. Pra não restar dúvida, são esses dois mesmo. São, Tamo era junto. dupla. Fazia um trabalho de gravado. lead, né? E o Fernando era um... Cara, o Fernando é maravilhoso, porque ele é um cara muito pra cima. Então, dava a impressão de que ele tava levando tudo sempre na... Sabe? E eu, Fernando, olha, tem coisa... Aí, um dia... No TCC, eu falei assim para ele, eu vou te metralhar nessa banca. Eu vou metralhar você, eu vou fazer um monte de perguntas, você vai ver só. Só que eu falei aquilo. Porque o pessoal falava, é o deboche, né? Brincando com ele, eu vou te metralhar, hein? Vou te metralhar, vou fazer um monte de perguntas, Fernando. Tem que estar preparado. No dia do TCC, uma outra professora da banca veio e falou assim, Vanessa, o Fernando tá passando mal. E como assim? Ele tá querendo vomitar, ele tá passando muito mal lá fora. Aí eu achei assim, o cara comeu alguma coisa e tal. Falei, ele tá passando mal, ele quer adiar um pouquinho? Ela falou assim, ele disse que você falou que ia metralhar ele. Eu falei, meu Deus, cara, eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque assim, tem um impacto, né? E ele entrou depois, bebeu uma água lá fora, ele tava empapado de suor, gente. Ele tava com uma camisa branca, mas estava todo molhado. Eu falei, gente do céu, o que eu fiz com o menino? Ele apresentou. Eu fiz, obviamente, né? Tem todo um decoro, né? Você não pode soar também assim. Era o desafio lançado. Eles foram aprovados, né? Quando foram aprovados, aí sim, respira aliviado. Ele, professora, estava passando mal. E no dia da colação de grau dele, né? A gente faz esse cerimônia de colação de grau. Quando chamou o nome dele para eu dar o diploma, ele veio dançando da metralhadora atrás. Ele veio... Gravou, viu? Ele veio dançando. Ele cantando a música também? Tá. O momento dele do deboche agora. Exatamente. Parabéns, hein? É Fabrício, né? Fernando, parabéns pro Fernando. Fernando, gente. Então, assim, é o poder das palavras. Sim. E é você perceber, depois dele, eu percebi assim, cara, olha o quanto peso tem naquilo que eu falo, né? Eles, tem gente que ouve, não liga, mas tem gente que toma posse daquilo, mas foi o desafio. Ele venceu isso, não deixou de ser a pessoa animada que ele é, não deixou de ser expansivo como ele é, mas ele tomou o desafio para ele. Por quê? Na vida profissional ele vai ter isso, Sim. gente. E o quão grande é a representatividade de um professor. Exatamente. Isso também mostra, exatamente. Eu não sabia como era isso. Assim, eu tenho alguns professores que me impactaram bastante, assim, por termos de conhecimento, né? Até porque na universidade pública, me desculpe falar isso, galera, mas assim, você tem que ser autodidata, porque teve greve. Tinha professor que queria ajudar muito porque sabia das greves. Tinha professor que é o funcionário público padrão. Tem professor que é aquele que fala assim, você tem que se virar porque eu me virei no meu tempo. Tem de tudo, né? Então, alguns realmente foram aqueles que eu tive, assim, poxa, eu queria ser um profissional como ele, mas eu acho que eu não tive na graduação nenhum professor que fala, nossa, eu queria ser exatamente como eu fui acolhido por esse professor. Pelo contrário, né? Foi assim, ó, a pata aqui, você cava o buraco e aprende. Então, dentro do que eu faço hoje, eu falei assim, cara, eu não quero ser nem um extremo nem outro. Eu não posso ser a professora que coloca no braço e vem cá, meu bem, né? Que eu vou te acolher, você é lindinho. Mas eu não posso também ser só o carrasco, tem que ser um meio termo. Achar um equilíbrio. Hoje, eu já sei qual é o equilíbrio. O equilíbrio se chama professora Vanessa. É a professora Vanessa. Então, quando você falou do projeto final, do TCC, tinha gente que fugia do campus, ia para outro campus fazer. É com a Vanessa? Eu sei como é que é isso. É com a professora Vanessa? E tinha gente que vinha de outro campus para fazer comigo. Teve uma aluna que foi lá... que era de outro campus, eu falei, mas você não é daqui. Ela, então, não. É o equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio. Eu vim porque você não é a professora Vanessa, eu quero fazer meu TCC com você, porque eu quero fazer mestrado e eu quero fazer com você. Bacana. Aí eu falei, legal, então funciona, né? Não pode ser um extremo, não pode ser outro, todo mundo erra, tem os excessos, mas eu achei a marca, né? Agora é a professora Vanessa, a persona ali dentro é a professora Vanessa.
Bacana. E no Super Campus do Maracanã. Super Super campo. campo. Como é que é dia de jogo do Flamengo lá, hein? Primeiro, deixo claro, olha aqui, como é que é? Toca na lente, na câmera da verdade. Não sou flamenguista. Tá certo, já Ai. começou bem. Gostei. E ela é vascaína, sim. Ai, Ai. olha aí. Tá Gente, de certíssimo. novo isso aqui Tá na mesa, gente. certíssimo. Você viu o último que a gente jogou era com o Gleidson Vascaíno, Você é né? sempre o contrariado na mesa, Não sempre é tô entendendo, vascaíno. né? Exatamente, mas Eu vou assim, retirar vocês, pô, eu saio, né? eu não posso fazer Isso aí, uma nada. pesquisa de engenheiros, acho que a maior parte dos engenheiros são vascaínos. Mas, enfim, no dia do jogo do Flamengo lá No no dia Maracanã. do jogo do Flamengo, assim, cara, é uma coisa que a gente não tem domínio, né? Não tem domínio. A gente só recebe assim, ó, professora, hoje tem jogo, todo mundo vai chegar atrasado para aula, né? Na hora de ir embora é mais complicado porque a gente tem que esperar o horário de entrada do jogo, porque às vezes é perigoso você sair quando tá aquela multidão na rua, porque é complexo isso, né? Vai a polícia, vai um monte de coisa assim junto, vai o pessoal da cavalaria até. Jogo do Flamengo, fogos, né? Assim, é toda uma didática. A gente já começa. Eu acho que já tem o costume, você já se acostumou, assim, mas é. Enfim, o jogo do Flamengo é o problemático. Quando o jogo é às 9, tem algum aluno que sai às 9 horas para ir pro Maracanã correndo? O aluno não vai à aula. Não vai à aula, né? Ele pode estar Bom, no prédio, ele não vai à Eu aula. vou falar da minha época, eu assisti a porque aula a até o final. Com É, o jogo Porque rolando. quando tinha jogo, tinha um amigo aí que, ó, Aí, que ele saía Não, pra assistir é. o jogo. Nem sai, eles nem vão à aula. Falam assim, professora, tem jogo hoje. A classe é esvaziada. Porque eles falam assim, não vai dar para chegar mesmo, professor, então nem vou. Entendeu? O pessoal fica no barzinho. Ô, Vanessa, Fale. a gente, né, que é muita coisa, se a gente for falando aí, a gente vai Eu falar... falo que eu falo. pra Não, e a caramba. gente também, a mesma coisa, a gente vai conversando. Mas aí a gente separou algumas coisas que a gente acha legal de trazer para cá. O que você vê que existe de pérolas dentro da coordenação? Por exemplo, qual foi a desculpa mais criativa que um aluno deu para não entregar um projeto? O cachorro comeu. Deixa eu comer o pendrive? Agora o cachorro come até o pendrive, o computador, o celular. Olha, para não entregar projeto, assim, para não entregar alguma coisa, até quando era projeto final, o pessoal não dá desculpa, assim, para mim, tá? Assim, de pérola. Eu não fiz porque eu não tenho pérolas, assim, nesse sentido. Por incrível que pareça, a professora não consegui fazer. Eu já sei o que é. Não conseguiu, não se dedicou, é uma série de coisas. E na minha aula, como eu era bem severos Snape mesmo lá, no dia da aula de apresentar, que eu botava datas, cronogramas, já iam 2 ou 3 só. Entendeu? Porque quem não ia apresentar nem ia vir encarar aquele cão de 3 cabeças do Harry Potter, entendeu? A galera já não ia. Já não ia. Eu tô gostando das suas referências, hein? Tudo meu tem, até na sala de aula. Tudo tem referência. Hoje em dia eu tenho que me preocupar mais porque nem todo mundo conhece as referências. Eu gosto muito de Star Wars, eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Eu falo dessas coisas de filme, tudo bem, porque eu sei que a pessoa vai conseguir entender aquilo que eu tô querendo falar. Então tem sempre uma pegada dessa. É exatamente o que acontece na sala de aula. Assim. Mas verdade. esse tipo de pérola para a sala de aula, eu nunca tive, não. Assim, eu tenho coisas que eu já tomei para mim, que eu sei que acontecem mesmo, que foram coisas ruins com os alunos, né? O aluno que não entregou nada, aí eu vou lá na jugular dele, às vezes eu falo assim, cara, você não entregou ele, professor, assim, posso falar com a senhora depois? Posso. Aí eram separações, eram casos de doença em família, coisas assim, furtivas, que você não tem domínio nenhum. Então, depois de um certo tempo, eu também aprendi a me dominar. E já no início das disciplinas, falar, gente, tudo acontece na nossa vida. Pode acontecer isso, eu já começava a falar as coisas. Se acontecer com você, mande uma mensagem para mim e fala, professor, estou com um problema sério, não vou conseguir. E a senhora, se puder me ajudar, me ajuda. E isso foi feito, tá? Isso é até feito até hoje. Os alunos já me mandam uma mensagem pelo Teams, professora, estou com um problemão, se puder me ajudar, a situação é essa. Eu peço a sinceridade, né? Que ele tem um ponto de apoio aqui. Se der para ele seguir, eu vou dizer, vem comigo que eu vou te segurar. Se não der, eu falo assim, cara, desmatricula, porque isso aí é maior do que você, é maior do que eu, não vai dar para fazer. Agora, essas desculpinhas, não teve. Acho que eu já bloqueei. Eu já bloqueei isso, né? Você é o equilíbrio do aluno. Mas no final do semestre chega assim, poxa, professora, mas só meio ponto. Muito.
Muito, 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 muito. É sempre assim, mas professor é meio ponto. Professora fala assim, então, engenheiro é um cara preciso, né? A média é 6, você tá no 5,5. 2 décimos reprova com a Vanessa? Engraçado isso, sabe por quê? Porque essa culpa não tá na minha mão. Boa! Tem uma coisa. Primeiro, professor não reprova ninguém, o aluno se reprova, porque é ele que faz a prova, eu só corrijo o que ele fez. Então, assim, é seu. E lá na Estácio tem uma coisa muito interessante, né? Você tem a correção automática. Eles fazem prova e tem um gabarito. Eles marcam igual ao concurso público. Você Sim. marca e, ao final da prova, a gente faz a leitura daquele QR Code. Então, assim, eu nem corrijo. Eu falo, mas eu nem corrijo. É assim, o que você marcou foi. Eu não sinto mais dó, entendeu? Eu só falo assim, não marque a bolinha errada. É tudo no INO, lembra que não marca a bolinha errada, senão você vai perder seu pontinho, cara. Olha aí. Ih, professora, posso passar o quick paper? Tenta a sorte, filho. É porque lá tem a prova única, né? Só a prova única. Como assim, prova? Não, aquela prova que é para todas as engenharias, tem uma prova... A Estácio teve uma época que tinha uma prova... Não, não é uma prova só, não. A gente consegue fazer as provas para os alunos. E, assim, as minhas provas, né? Eu sou professora da parte ali do início da engenharia mecânica dos sólidos, resmate, praticamente, né? Mecânica geral. Eu não sou carrasca de fazer aquela prova que é impossível. Isso, para mim, assim, já ficou muito claro que não é necessário. Eu faço uma prova de raciocínio lógico que o aluno vai conseguir fazer. Mas se na prova eu faço a conta, né, com todas as unidades de medidas que eu dei ali, e a resposta dá 3 metros, ele acha 3. Não tem 3 metros na resposta. Tem, lá na resposta. 3 milímetros. Não dá. Tem lá 30 centímetros. Você tem que achar. Se você não souber a conversão de unidade, você está perdido. A resposta está lá. Só que o cara acha 3, ele vê 3 milímetros, marcou 3 milímetros. Marcou a bolinha errada. Na correção da prova, eu falo, gente, aqui, ó, 3 metros igual a 3.000 milímetros, não é? E o pessoal, ai, marquei errado. Eu falei, gente, mas vocês não acharam 3 metros? Ele achou 3. Fala, unidade de medida é importante. É 3 Sim. bananas, 3 maçãs, é 3 o quê? Então, não tem carrasco. A prova, você pode fazer a prova. O professor faz a prova dele. O que é único é o dia da prova. Naquela semana, todo mundo está fazendo prova, entendeu? E a correção automática. Então, assim, eu não sinto essa dor. Então... O chicote não está mais na minha mão, acabou entendeu? a dor, Acabou a dor. Então acabou tá a dor. respondido. Exatamente. Então, vamos para a próxima, que a gente tem umas perguntinhas aqui bem legais. Tá fácil. Tá fácil. Então, Cleiton, vai para uma mais polêmica. Uma mais polêmica, Gabriel? Não tem. A gente... Mas nem Não chegou tem, na a gente polêmica. achou o equilíbrio Então, também. a gente achou o equilíbrio. Nós achamos nisso, equilíbrio. Por que acontece? Os últimos 2 podcasts foram um pouco polêmicos. Por que foi polêmico? O que você acha que foi polêmico? Há assuntos bem pesados e que... Mas você achou pesado? Não, eu não, entendeu? Não, mas deu uma polêmicazinha lá no Instagram, porque foram várias opiniões. Nos 2 últimos que nós... A galera que Principalmente achou Isso. a Isso. polêmica, tá bom. Aí a gente achou o equilíbrio. O equilíbrio é não Cleiton fazer falou. a pergunta? Mas a gente quer fazer, né? Faça a É que pergunta. a gente faz no Manda ver. diminutivo, Não que pode fica ficar, eu melhor. tô- Isso aí, faz a perguntinha. A perguntinha. Não, mas não tem não, vamos lá. Cálculo 1. Na verdade, eu não vou falar cálculo 1, não. Cálculo diferencial Cálculo- integral. Isso. Ainda é o gargalo da engenharia? Dos estudantes, na verdade, né? Da Então, engenharia. Vou responder para você o que eu penso como pessoa e que também é o que eu penso como engenheiro, tá? Cálculo 1 não é o gargalo. Cálculo diferencial integral não é o gargalo da engenharia. O gargalo da engenharia é um gap de aprendizagem, ou seja, é o ensino fundamental, o ensino médio, que foi feito assim, e aí você quer chegar em cálculo 1, e eu quero fazer integral, quero fazer e derivar. Não vai dá. fazer. Não vai fazer. Por quê? Eu que fiz escola técnica pública, estudei em escolas públicas, sempre gostei de matemática, posso ser engenheiro, é o slogan, né? Sempre fui boa em matemática, raciocínio lógico. Cheguei na UERJ, não tinha introdução ao cálculo, não existia isso ainda, né? Cálculo 1, minha professora era japonesa, Titose, o nome dela.
Cheguei em cálculo 1 e falei, o que é isso? Já chegou com derivada. Já cheguei, o que é isso? dx, dy, d-ronde, d tudo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não sabia o que era aquilo. Aí fui pegar o Leitold na biblioteca para estudar, cara. Então, assim, porque por causa do cálculo 1 ninguém se forma em engenharia. Não, não é isso. Você não vai bem em engenharia porque você não aprendeu matemática no ensino fundamental. No médio. Não, e quando a gente fala do ensino básico, a gente está englobando o ensino básico, que é até o médio, né? Então, hoje realmente tem uma fragilidade muito grande. É o que a gente no fala. ensino É básico, o né? gap de aprendizagem, é um buraco, uma lacuna que você tem aí. O cara não aprendeu aquilo. E assim, a gente tem umas políticas que são controversas, e aí pode ser que seja um ponto, né, que o pessoal discuta. É assim, primeiro, a aprovação automática já chegou agora no ensino médio. Não sei se vocês sabem dessa Tô novidade, sabendo, né? Aqui no estado do Rio. 6 disciplinas você vai, filho, vai. E você pode escolher aquilo que você estuda no ensino médio, né? No ensino médio, eu acho que eu vou ser biólogo. Então, para que eu vou estudar matemática? Mas depois eu vejo que a construção civil está dando uma graninha, eu vou fazer engenharia. E Tem agora? condições? Não tem condições. Mas aí ela volta. Não. Não volta. Não volta. Ela faz engenharia e ela chega lá para mim. Qual é a minha missão? Qual é a missão da Vanessa? Vem cá, você tem um gap de aprendizagem? Temos que tirar ele aqui. Você não pode ir embora sem ter esse conhecimento. Como a média é 6, em alguns lugares 7, mas a média é 6, eu estou partindo do princípio que ele tem um gap de aprendizagem, tem uma lacuna, e se ele preencher, ele vai preencher 60%. Vai continuar com buraco, gente. O déficit vai continuar. Vai continuar com esse déficit, entendeu? Ele fala assim, não, mas eu nunca vou usar cálculo 1 na minha vida. Então, quando você entender que o cálculo 1 que você faz, o cálculo 2, que Isaac Newton pensou lá quando ele não tinha nada para fazer, aquilo ali é para você treinar a sua mente. Sim. É para treinar a mente. O engenheiro precisa ter uma mente treinada, né? Faz parte, ele é autodidata, ele é curioso, ele resolve problemas. Como eu vou resolver um problema se eu tenho preguiça de resolver um problema de cálculo? Entende? Verdade. As listas de exercício enormes é para treinar o seu cérebro para você poder resolver um problema. Então, cálculo 1 é um grande problema? Não é. Eu te digo, cálculo 1 não é o problema. Né? A gente tem alguns programas, tem até no clube de engenharia, né? Tem aula de reforço. Acho excelente. Mas por que a gente não pega estudantes, aí de repente a galera que faz matemática ou engenharia mesmo, vamos dar aula lá para o ensino médio para quem quer fazer engenharia. Quem quer fazer engenharia? Você não quer, mas vamos fazer umas aulas de reforço atrás. Faz aula de reforço atrás também. Você quer fazer só lá na frente? Porque assim, você abre um precedente para ter... Ele passou em cálculo 1, tá ótimo, tudo bem. E nas do específico, você vai fazer o quê com ele? Certo. Entendeu? Porque não é só cálculo que derruba, não. Física depende totalmente de cálculo, porque você também vai derivar integral lá na física, né? Sim. Quem faz eletromagnetismo sabe o poder do cálculo 3. Então, você está salvando lá cálculo 1, mas o cara de elétrica vai morrer dentro da área dele. E aí, o que você faz também? Você mata pesquisadores. Você mata pesquisadores, né? Quando eu cheguei no mestrado, eu fiz uma disciplina chamada Teoria da Elasticidade. Nunca vi tanta letra na vida. Era letra, no final saiu um número. Porque você tinha condições de contorno, ou seja, é você entender o problema matemático, entendeu? Uma coisa muito grande. Então, se o cara não sabe nem cálculo 1, qual a chance dele ser um pesquisador amanhã? Ele vai correr atrás do prejuízo a vida toda, vai ter que estar sempre aprendendo para poder resolver alguma coisinha. Não, e o impacto maior é que o país não se desenvolve. Isso são muitas camadas. Não, eu tô falando lá no final, realmente. São acaba muitas não se camadas. desenvolvendo, Você tem hoje um déficit de engenheiro no país? Já tem, né? E os que você tem uma qualidade comprometida, duvidosa. Ah, mas você forma engenheiros. Formo engenheiros, olho para eles todos os dias. Não importa se eles são da particular, se ele é da PUC, não importa se ele é de uma pública, se ele é lá da UF, não importa de onde ele esteja vindo. Todo mundo tem a sua formação. Então, tem uma qualidade, porque é da pessoa, aquilo é o desafio. E tem outros que fizeram, chegaram lá, 60% do canudo, né? Tirou 6, sai com canudo igual. Então, assim, não tem como. Não tem como. Ah, o mercado peneira. Não peneira. Não peneira. Porque se a pessoa se vende bem, ele pode não ter o conhecimento técnico, mas ele é um bom articulador. Ele é um lobista da engenharia. Ele pega o serviço, ele subloca para outra pessoa e ele vai escalonando. É um alpinista social dentro da engenharia, entende? Isso tem muito. Alunos, ex-alunos são assim.
Né, professora, não tem problema, não sou eu que vou executar, não, eu tenho só a empresa. Ele precisava do canudo porque ele é um bom empreendedor. E ele precisa assinar os projetos. Mas ele é um engenheiro de campo? Não. E aí o país para. Aí o que você faz? Já que eu não tenho engenheiro de qualidade aqui, e a empresa que está aqui, de repente, tem uma empresa aqui que é, sei lá, da Irlanda. O cara tem uma cota que possa trazer engenheiro, ele traz o dele. E você perdeu seu posto de trabalho, entendeu? É o que acontece com a gente agoniza, e isso me preocupa muito, muito mesmo, porque a gente está com a engenharia agonizando, né? E se tiverem grandes projetos para sair, a gente não vai conseguir absorver com a mão de obra local. Porque essas pessoas que a gente fala assim, mas tem os engenheiros da UFRJ. Sim, a maioria são pesquisadores, gente. Porque o foco da universidade é esse, é pesquisa, é desenvolver. Né? A gente precisa desses engenheiros também. Eu falo isso porque eu sou pesquisadora, mas eu sou uma pessoa de campo. Quem não quer ir para campo de jeito nenhum. E você precisa de bons engenheiros de campo, porque se você não tem um bom engenheiro no campo, a obra não vai acontecer como tem que acontecer. Né? A gente precisa de uma pessoa que no campo saiba gerenciar a crise. Como é que você faz? Entendeu? Complicado. Mas a respeito da sua colocação dos caras que estão ali só para pegar o canudo e às vezes são empreendedor. Isso não acaba também fazendo girar a economia do país? Porque o empreendedorismo hoje também é uma coisa que alavanca. O que você acha? Mas eu apoio isso. A gente tem um projeto lá dentro da Estácio que se chama Empreenda. Projeto Empreenda, que é feito em parceria com o Sebrae. E nós fizemos o Empreenda na gastronomia, Empreenda na engenharia, né? E nós somos assim, muito entusiastas que o aluno seja empreendedor. Sim. Porque o futuro aponta que você terá trabalho, cada vez mais trabalho e cada vez menos emprego, menos postos de emprego e mais trabalho. Ou seja, pessoas que sejam empreendedoras que assumam aquela tarefa, não necessariamente um CLT. Né? Então, eu quero muito que o aluno seja empreendedor. A minha colocação foi... Que seja equilibrado. Eu não posso ter só empreendedor e sem a mão de obra. Só empreendedor e sem a mão de obra. Ou que o cara seja empreendedor, mas tenha a base legal, né? Técnica. Mas é isso que eu estou falando, exatamente. Assim, eu tenho um ex-aluno, Bruno, que ele tem uma empresa de engenharia hoje chamada Urbom Engenharia, né? O anagrama do nome dele. O Bruno, na semana, assim, perto dele se formar, a empresa que ele trabalhava estava demitindo todo mundo. Ele sabia que ele era técnico, que ele ia ser mandado embora, né? Mas ele era muito bom, ele tinha muitos contatos. E o pai dele faleceu, assim, na semana do TCC, né? E foi aquele apoio. Bruno, defende, seu trabalho é bom. O cara se formou, pegou o canudo, abriu uma empresa de engenharia e foi rodar por aí. Vamos lá, vou oferecer serviço. Só que ele é muito bom tecnicamente. Tecnicamente ele é bom. E como empresário, melhor ainda, né? Então ele foi ali, foi crescendo com a empresa, entrou no mestrado na COP. Entrou no mestrado, disse que era da particular, já foi assim, opa, você fica no cantinho do pensamento, mas terminou o programa como um dos melhores alunos da classe. Né? E agora está lá no doutorado. O cara tem uma empresa de engenharia fantástica, que ele começou do zero. Do zero, começou a empresa dele, cresceu, e aí você tem o empreendedor, porque ele é muito bom no que ele faz, gerindo a empresa dele, e tecnicamente também ele é muito bom. É esse perfil. Sim. É o cara que tem a empresa de engenharia, vai lá, se precisar resolver, ele resolve o problema, mas ele articula, porque tem muito engenheiro que é bom técnico, mas Exatamente. é péssimo como empreendedor. A gente precisa das duas coisas. O que eu não preciso em grande quantidade é o que eu falei. Se eu tiver só lobista, só o cara que só, né, articula, não roda, porque o serviço é de má qualidade, entendeu? Ele vai contratar mal, ele vai executar mal. Ele vai conseguir nem avaliar, né? Não consegue. Não, tem aquele engenheiro também que é o cara que sabe chegar e verificar a execução, que você falou, mas não sabe conter crises. Isso aí. Então não sabe gerir, né? Ali aquela galera, realmente. E o engenheiro, ele é gestor de processo, né? Isso. O engenheiro, ele é gestor de processo. Você não é só o cara que vai fazer continha. A gente tem muitas disciplinas que são voltadas para a gestão de processos, gestão de projetos, né? Tem alguns que vão se especializar mais nisso. E a gestão de crise, ela está aí, porque eu acho, por minha obrigação como engenheiro, o que pode dar errado? Peraí, vamos prever. Eu quero ter um plano de contingência. E se der errado? Professora, a senhora é pessimista. Não sou pessimista, eu sou engenheiro. Eu estou dando uma data aqui e estou dando uma data antecipada, porque se der errado, a gente joga para frente. Senão, a gente não tem mais data. Então, tem que ficar explicando isso, mas é uma maneira deles verem isso. Quando a gente faz tudo muito num cronograma muito apertado,
e não tem domínio sobre o que a gente está fazendo, mesmo quando tem, a chance, o risco é muito grande. Quando o risco é grande, você vai jogar uma gordura em cima do seu preço, uma gordura em cima do material. Aí, no final, você tem os desperdícios, né? Tem desperdício de tudo. Sobrou material, e aí você tem desperdício dívida. não é só dinheiro que você perde. Não. Entendeu? De tempo, matéria, principalmente. Não pode. A gente, quando estava trabalhando lá na Secretaria de Ação Comunitária, né, a gente estava no projeto Casa Carioca. E o que você falou sobre gestão é essencial, porque a gente conversava muito. Às vezes você tem N funcionários. E ali sempre tinha um que era... Estão na mesma função, né? Mesma formação, mesma função, mas sempre tinha um. Poxa, aquele ali, ele é melhor com aquelas tarefas mais teóricas. Aquele outro, poxa, no campo já agiliza, tem o linguajar melhor, consegue conversar com aquele... Porque a gente sabe, né? Existem níveis que é normal, isso é normal, né? Em qualquer setor de trabalho. E aí a gente conversava muito entre a gente. E a gente às vezes ficava, poxa, como que a gente aprendeu isso? Foi na tentativa e erro ali, infelizmente. Exatamente. Né? A gente aprende, você aprendeu alguma coisa na faculdade, mas a questão da gestão é o que você falou. Existe engenheiro que é bom para executar, existe o engenheiro que é mais teórico, existe o engenheiro que consegue gerir crises. E essa situação da gestão a gente acabou aprendendo realmente na prática, e você vai tendo o dom também, vai ver se a pessoa realmente tem aquela afinidade. Você vai medindo. Botando a régua, né? Então, não tinha, tinha várias situações que a gente chegava, poxa, fulano não tá legal aqui, porque até assim, porque acho que ele mora longe daqui, tá chegando tarde ali, não tá conseguindo cumprir, vamos fazer essa troca aqui. Então, ele vai para lá, o outro vem para cá, entendeu? Muitas vezes não foi, Luiz, a gente fazia isso para tentar o trabalho andar. Então, por isso a importância do engenheiro gestor também, né? Às vezes não é o cara que vai chegar... aí, gente, não é trabalho de RH, não é trabalho de administrador, não. Mas o engenheiro, ele realmente... a função dele é gerir alguma situação. É isso. Você falando aí, eu lembrei de uma... eu chefiava a equipe lá na empresa de guindaste. E tem guindastes que são de maior porte, então todo guindaste tinha operador e ajudante, né, para o guindaste. Os guindastes de maior porte, o ajudante ele trabalhava muito mais do que o guindaste menorzinho, né? Porque o guindaste menorzinho, menos peso para carregar, os equipamentos mais leves. E eu, na inexperiência ainda, né? Porque já faz alguns anos isso, o pessoal veio um ajudante de um guindaste maior e falou: engenheira, eu queria aprender a máquina menor e tal, não sei o quê, não tem como fazer uma troca. E aí eu pensei assim, cara, é interessante, né? Todo mundo passar por todas as máquinas. E aí eu falei com a equipe, olha só, para os ajudantes das menores. A gente vai fazer uma troca, vocês vão fazer um rodízio. E no início todo mundo tá, né? Mas depois, um a um, falou assim, engenheira, olha só. Aquela outra máquina lá, o trabalho é cansativo, não sei o que. Eu falei, mas o outro fazia o trabalho cansativo. Ele, então, engenheira, por isso que ele quer ir para o meu lugar, porque o meu trabalho lá era mais light. Eu falei, você está dizendo que você sofre menos e ele tem que sofrer mais lá, mas vocês ganham a mesma coisa. E aí eu fui pegando aquilo ali, eu falei, eles me colocaram numa saia justa, né? Eu pensando. Mas por que a senhora fez isso? Por que a senhora fez a troca? Aí eu falei assim, porque eu fui convencida. Como assim a senhora foi convencida? Eu falei, alguém conversou comigo e eu fui convencida de que era necessário fazer um rodízio. Na minha cabeça funciona bem, mas depois vocês falando, eu acho que não funcionou tão bem assim, né? Porque deu fogo no parquinho. E aí eles ficaram discutindo para saber quem era o triplo X. Não era X9, não era o triplo X. Quem foi que foi falar com a engenheira? Porque aqui é cada um no seu lugar. Aí, depois daquilo ali, eu passei a entender algumas coisas assim. Você falou, talvez porque ele mora mais longe, mas está aqui. Mas essas coisas, com o tempo, eu falei, tem que ser muito, né? Você vai sentindo para poder entender como é que você faz as movimentações da peça de xadrez. Porque você, às vezes, tira alguém de algum lugar porque aquela pessoa está agonizando ali. Mas o lugar para onde você vai mover, a pessoa que está lá está confortável demais para ela. Ela não quer sair dali, ela não quer que outro venha, né? E isso tem que ser feito de um modo sem que essa pessoa se vire contra você, que é o gestor do processo, porque ela pode minar o seu processo inteiro. Você pode mover ela para outro lugar e ela agora também não ela não produzir, né? E uma equipe acaba com o gestor.
A equipe acaba com o gestor, literalmente. A equipe unida contra o gestor é um problema sério, sabe? É uma coisa assim muito séria. Então, nessa gestão de crise, às vezes a crise é interna. Sim. Né, que você tem que vir ali com jeitinho, muito jeitinho e entender o cenário. Assim, a vida do engenheiro como gestor, quando ele realmente se preocupa com o processo, tá, gente? Que eu já vi muito engenheiro que só é top-down, acabou, vai fazer o que eu mandei, e aí é sempre um estresse muito grande. Mas você tem que ter esse trato com o outro, fazer essa leitura do outro, entender, saber onde você pisa, em quem você pode confiar, né? Não é toda informação que você pode Exatamente. passar completa, né? Tem que ser muito devagarinho. Mas isso, gente, é o que você falou. É o tempo, né? É Você o vai tempo. aprendendo, vai amadurecendo, vai podando aqui, vai podando ali, e as coisas vão entrando no lugar até que você se sinta confortável e maduro o suficiente para tocar, né, o processo sem ter surpresa. Mas Até o surpresa você linguajar tem. a gente aprende como falar com uma parte da equipe, como falar com Exatamente. outra. Exatamente. A gente vai aprendendo. E Por isso que- vocês ainda têm a benesse, né? Vocês, assim, essa parte de... como eu posso dizer assim? Porque eu não quero só falar assim, não, porque eu sou mulher, mas não é só por isso. É muito difícil, pelo menos no que eu fazia, né? Da engenharia, que é uma área mais hostil ainda, porque a engenharia... masculinizada. É mais Mas difícil. é hostil porque são pessoas assim, operador de guindaste, não tem uma fórmula mágica. Você pega o cara e forja ele ali. É um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, que exige atenção e que exige que o cara fique no posto de trabalho, dependendo do que for, ele tem que ficar horas ali. Então, assim, como que você vai vir com uma engenheira recém-formada ou já com anos de formação? Mas quem essa pessoa pensa que é para estar ali? Ela não estava na batalha com você. Ela não enfrentou as suas lutas, então o respeito é zero. Como que você consegue conquistar o respeito daquelas pessoas? É mais Isso difícil. é muito Para mulher é ruim. mais difícil. Para quem entra novo, mesmo sendo um homem, já é ruim, porque você é estigmatizado, que você é engenheiro, não sabe nada. Você não sabe quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem assim, eu ensino engenheiro, engenheiro aprende comigo, isso é o fim. Isso já é ruim. Quando é uma mulher, então, né, o duplo carpado, né? Tem um difficulty ali no meio, porque o seu lugar não é ali. Ele se enxerga assim, seu lugar não é aqui. E não é a questão só do machismo, assim, não, só porque é mulher, não é isso. É que você não lutou aquela luta, você não é o brother do cara, você não estava naquela outra obra com ele, você não suou com ele no sol, entendeu? Você não quebrou pedra, você estava lá no ar-condicionado, né? Você fica no ar-condicionado. Essa é o Você padrão. fica no ar-condicionado. Exatamente. Mas para isso eu tenho uma No resposta. ar-condicionado é mole. Eu tenho uma resposta para isso, entendeu? Quando a pessoa fala assim, porque vocês ficam no ar-condicionado, eu falei, meu filho, depois de tudo que eu estudei, se eu tivesse ficado no calor, aí... Eu não tinha nem passado por aquilo. não tava. Eu falo assim, eu quebrei minhas pedras. Eu tô no ar-condicionado porque eu quebrei minhas pedras. Cada um escolhe as suas. Tem gente que escolhe estudar, tem gente que escolhe fazer outras coisas. Olha, eu tive uma professora no ensino médio, isso lá na FATEC, de matemática, que ela uma vez falou exatamente isso. Ela pegou, maluca assim nesse ponto, mas eu acho assim, na época quando eu era adolescente, ali achei maluquice, mas hoje isso faz sentido. Ela pegou o contra-cheque dela dentro de sala de aula e mostrou. Um dia a galera tava meio revoltada lá. Aqui, gente, ó, vocês estão vendo meu contra-cheque? Não lembro qual era o valor, meu salário é isso aqui. Agora, vocês que vão decidir o futuro de vocês. Meu irmão é mecânico. De repente, às vezes ele pode tirar num mês mais do que eu, no outro mês menos do que eu. Não sei, vive bem, porque atende muita gente. Mas vive sujo. Chega lá para falar alguém no momento de trabalho, ele quer parar rapidinho para comer um negócio, não dá, tem que ser ali dentro, não consegue ir almoçar num restaurante, né? Ali na hora do trabalho. Sei, aí vocês têm que ver o que compensa. Vocês têm que ver, vocês querem trabalhar na sujeira ou quer trabalhar, Vou te falar, entendeu? Ali ele polemiza. Ele reclama lá do chat, mas ele polemiza. É ele que joga o fogo. Gasolina! Não, eu tenho que jogar, Gasolina! Existem vários discursos para isso. Você falou assim, trabalha sujo, não sei o quê, não sei o que lá, meu irmão é mecânico.
eu também entendo as aptidões, tá? Não, isso eu tô falando Não. que é... Não, não que faz... sou eu que... É porque, assim, É mesmo. faz... Trouxe à Existe... tona, Só né, que assim, Gabriel? não tô desmerecendo também não Calma, as não precisa profissões. gaguejar, não, não cara. Fica tô. calmo, fica calmo. Eu tô mecânico. Não fica nervoso. Tem uma galera ali senão já. o mecânico não querer Não, o reclamar, mecânico não pô. vai E eu querer preciso que conserte o Quero dizer a todos os mecânicos que eu não tenho nada a ver com isso. Não, O mecânico que mexe no meu carro, por favor, não exata escute. Não, cara. A polêmica é o seguinte, o meu pai, os meus pais, né? Meu pai é um grande exemplo para mim em vários aspectos da vida, né? Os meus avós, tanto paterno e materno, são nordestinos e todo mundo veio para o Rio de Janeiro para ter uma vida melhor. Então, assim, o meu pai ele não conseguiu estudar porque ele tinha que trabalhar. É o que Sim. aconteceu com várias pessoas. Sim. Pessoas de periferia são assim. Então, meu pai ama estudar. Meu pai é um entusiasta do estudo. Não podia ir para a escola. Primeiro porque não tinha o sapato. E depois porque não tinha caderno. Mesmo a escola pública dando um caderno, você não tem como Não, ficar um não caderno o ano inteiro. Então, chegou ali, eu acho que no final do ensino fundamental 1, meu pai já parou de estudar, né? Não foi mais para a escola. E aí foi trabalhar, montando bicicleta, fazendo pipa, qualquer coisa para ter um pouquinho de dinheirinho para ir multiplicando. E aí, meu pai se tornou motorista de ônibus em algum momento da vida dele. E numa dessas corridas de ônibus, ele notou que um passageiro foi até um ponto final com ele, depois voltou, e ele achou estranho e falou assim, o senhor está perdido, alguma coisa? Ele falou, não, eu tenho uma empresa de guindaste, eu queria ver como é que o senhor dirige o guindaste. Quer trabalhar com guindaste? Nunca tinha ouvido falar nisso. Aí ele falou assim, mas como é que é o salário? Aí o salário era assim, tipo, 3 vezes mais que ele ganhava dirigindo ônibus, né? E quem dirige ônibus, gente, sabe que é difícil, né? Ele falou, vou. E foi para aprender aquilo ali, né? Foi para a empresa de guindaste para aprender a operar, ensinar ele a operar. Primeira coisa que meu pai fez, manual. Como mexe nisso aqui? E se a bomba d'água der problema? Isso é importante. Aquilo ali. Começou como operador de guindaste, levava as filhas para a escola de guindaste. Só que é um cara que falou, não posso parar aqui. Eu não vou parar aqui operando a vida inteira, porque quem é operador de guindaste sabe que tem prazo de validade para os joelhos, cara. Entendeu? E operação no sol, é calor, é tudo. Ali é uma máquina, né, que exige da pessoa fisicamente. Você não vai ver muitos operadores aí depois dos 60 anos, porque é um desgaste físico brutal. Então, ele já pegou essa visão e, o que eu posso fazer? Vistoria técnica, como é que faz? Você tem que ir no lugar, tem que ver se tem isso, tem aquilo. Começou a entrar nesse mundo da engenharia, mas o quê? Sempre estudando. Como que faz? Eu falo que ele é um engenheiro por mérito, né? Como que faz isso aqui? E se quebrar, como é que eu resolvo? E ele chegou nessa empresa, ao grau máximo ali de chefe de içamento e remoção, a Bíblia ambulante, né? É a Bíblia ambulante, o cara. Mas por quê? Estudando. Então, assim, Importante. vi ele sujo várias vezes, mexendo nas coisas. Até hoje vejo, né? Eu mesma me sujo muito fazendo algumas coisas. Concretagem, adoro fazer, né? As unhas ficam um caco, mas é aquilo ali. A pessoa precisa estudar. Sim. Estudar. Mas eu não tenho cabeça. Tem. A gente só precisa saber a área que você vai gostar de abraçar. Você é mecânico? Sou, mas você quer ficar toda a sua vida dentro da mecânica? Aí? E é isso. Mas eu não tive oportunidade. Então, o meu pai não tinha oportunidade. Eu posso te assegurar que ele não tinha oportunidade, tá? A oportunidade ele fez como? Como é que faz? Quero aprender. Ele quero buscou aprender, quero aprender. Talvez até criou a oportunidade. Exatamente. E qual foi? Eu lembro muito bem disso. A única coisa que ele falava pra gente quando era criança assim, só quero que vocês estudem. Era a frase de cabeceira, só quero que vocês estudem. Porque para ele, aquela era a saída. Aquela era a saída. Então, assim, quando eu fui trabalhar numa empresa grande de guindaste, a primeira, um dos operadores de guindaste tinha a idade do meu pai, trabalhou como ajudante do meu pai quando meu pai era operador. A gente tem até uma fotinho, que eu gosto muito dela. São eles em cima do guindaste, todos jovenzinhos, né? Construindo Itaipu. Estavam construindo Itaipu. E eu falo, caramba, cara, o meu pai foi, né? E esse operador, não quero falar o nome dele, esse operador que já é falecido, ele ficou. Porque quando eu entrei naquela empresa de guindaste, ele falou, eu trabalhei com o seu pai. E eu era chefe dele. Aí eu fiquei, que legal e tal. Mas eu fiquei muito triste. Uhum. Porque na minha cabeça eu falei, gente, ele não foi. Ele não foi. Um cara inteligente, ele não foi. Porque para ele, aquele era o bom. O limite dele era aquele ali.
Cada pessoa vai ter um limite. Sim. Isso não é ruim. Ah, meu irmão é mecânico. O limite dele é aquele. Poderia ter ido mais? Poderia, mas a pessoa tem que querer. Sim, entendeu? sim. Então, a oportunidade é o estudo. Você estudando, você tendo acesso à informação, assim, o céu é o limite. Você faz aquilo que você quiser. Né? Eu sou engenheira, não dá certo, é um machismo, não sei o quê. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer outra coisa. Alguma coisa eu preciso fazer. Você não pode deixar o mundo te empacotar num lugar que você não cabe. Se você é maior que aquilo, você vai para onde você tem espaço para crescer. Entendeu? Então, assim, mecânicos, perdoem. Não, mas não foi eu que falei. Eu trouxe essa Reflexão. Essa reflexão, porque que acontece? A gente, naquela época que eu falei, e naquela época, como Você achou um adolescente, absurdo, né? a gente não entende. Hoje eu entendo que é o fato do seguinte, você tá ali, você também tem o seu poder de escolha, o que você falou ali, você tem o poder da escolha de estudar e seguir para tentar um algo a mais, entendeu? Ou realmente, se você entender que seu limite é aquele ali, você vai ficar, mas em momento algum não é algo que não seja digno, até porque a minha primeira formação foi como técnico de informática, então assim... Ele está dizendo que não é digno ser técnico de informática, tá pior. A derrota não, eu estou dizendo que não quer dizer rebobina, que isso não seja rebobina. digno, entendeu? Não é isso. Vamos aproveitar que a gente está nesse tema de tudo polêmico. Eu queria fazer uma polêmica também, então. Não, Vai, eu tô nesse tema. manda ver, manda gente. ver. Tá Joga. com medo, cara? Qual a engenharia mais chorona do campus? Chorona. Chorona, Que de tudo só reclama. Qual a engenharia mais reclamona? Só não pode falar que é civil. Não, civil não vai ser. Não, olha só. Civil é queridinha. Não, a civil é a melhor de todas. Não, Civil eu acho que- A civil, ela é uma engenharia queridinha, Assim, eu sei que eu tenho os alunos mais que a gente fala brucutu, é a galera que é brucutu. O pessoal da mecânica é trevoso, chega com o pé na porta. O pessoal da elétrica é muito elitizado, a galera elitizada total. Olha a polêmica. Alô, Jean. O pessoal da civil chora, infelizmente. Não é Então, elitizado. mais por isso chorão que só civil. Por isso que eu falei que não Agora, podia não, colocar não, eu tô civil. falando isso assim, porque é polêmica, né? O engenheiro de produção... Vamos, passou. Fala, coordenadora, fala. O engenheiro de produção, entendeu? De Olha só, minha produção. namorada é engenheira de produção. É porque assim, eu já ouvi em Mas sala não de... é isso que ela falou. Olha só, sabe o que eu já ouvi na sala de aula? Do engenheiro de produção? Fazendo engenharia de produção. Pra que eu tenho que estudar desenho? Por que eu tenho que ter Então, aula de são os mais desenho? chorão. Matemática pra quê? Mas eu falei, meu filho, você vai ler a planta industrial como? Você tá lá na Toyota. Aí você tem que ler a planta industrial, você é um sacanagem de desenho. O que você tá fazendo lá? Mas aí eu tô para gerir o processo. Então, tem que saber ler a plantinha, você tem que saber o mínimo de desenho. Aqui é o mínimo de tudo. Vai no mínimo de tudo que você chega lá. Na civil a gente não tem um mínimo de elétrica também? Uhum. Tem. Então, tem que saber, Mas tá no combo, entendeu? Tá no combo. Eu acho que a maneira como, de repente, o MEC dividiu essas coisas, né, os cursos, acho que se o nome não fosse produção, fosse engenharia industrial, que é uma coisa diferente, mas se fosse assim, na engenharia industrial, aí é um nome assim, brucutu também, a galera abraçava a causa. Pô, engenharia ambiental. A engenharia ambiental e sanitária, ela está dentro da engenharia civil. Para mim é uma coisa só. Mas em algum momento viraram 2 cursos diferentes. Aí eu tinha a galera da ambiental falando que, mas por que eu estudo isso? Por que eu tenho que saber, sei lá, mecânica dos sólidos? Então, o mínimo. É o pacotinho mínimo que você tem que saber. Então, é complicado. Então, a ambiental é mais chorando do que a produção? A produção A ambiental é um curso que pra gente ela civil, diminuiu ali, ela foi absorvida pela civil. Não, a civil, ela chora porque, não sei, é o pessoal que reclama bastante, assim, tá? Assim, reclama, assim, do nível de chorar. Ô, professora, mas por que isso? Tem vários porquês, mas eu acho que é mais pelo perfil do aluno, tá? É o perfil do aluno, é associado também a mercado de trabalho, algumas coisas assim. Eu falei da elétrica elitizada porque a maioria dos alunos que eu tenho de elétrica, eles já trabalham em concessionárias. E eles querem promoções, então eles já têm um conhecimento, e isso assim, é uma amostragem da onde eu estou, tá? Então ele já vai ali com foco totalmente diferente, né? Tem uma coesão maior. E aí, a gente também tem um mercado bom para isso. Mas, assim, você diria que hoje aqui no Rio de Janeiro você tem um bom mercado para engenharia mecânica?
Onde os caras da engenharia mecânica vão trabalhar aqui, né? Então, assim, você tem um bom mercado para isso. Engenharia naval, você trabalha aqui? Não. Então, seria uma pessoa que iria chorar, entendeu? Hoje, a civil chora porque o mercado está bagunçado. Eu falo uma palavra feia, eu falo que o mercado da engenharia civil é prostituído. E aí tem choro, ranger de Não, dente, mas tem tudo. isso, na verdade, isso é bem. Muita gente fala isso, né? É a realidade que, realidade, você vê. é, Você vê é. e aí você tem que administrar como é Sim. que isso vai, como é que rola, entendeu? Assim, Vanessa, vamos lá. vai. Tem umas coisas aqui. Eu pensei que ia agora... ser polêmico, tá tudo. Não, ele tá reduzindo. Tá tranquilo? Tá Por reduzindo enquanto, a só você tá apanhando. Não, só eu. É bom, ele é o único flamenguista na minha. Tem que ser eu. É, Vamos bater. flamenguistas Tem que apanham. apanhar aqui. Então vamos lá. A IA vai roubar o emprego de muita gente? Não. A IA Você não rouba percebe isso. A IA não rouba emprego de ninguém. Eu acho que não, tá? Ai, mas a IA vai fazer cálculos. Sim, filho. A IA vai fazer cálculos. O esperado é que isso melhore, porque você acha que até quando a gente tem condições de tudo sendo cada vez mais rápido, esperar um engenheiro revisar cálculo e tal. A IA não rouba cargo de ninguém. Agora, se você não se adaptar à IA, você vai ficar sem seu Sim. emprego. Ela não vai roubar de você. Você só precisa se adaptar, saber usar a ferramenta. E o gap daquele pessoal que a gente falou lá atrás, com a IA? Eles não vão continuar sendo. Querendo só utilizar a IA e vai continuar sem querer Então, aprender. existem muitas camadas nessa cebola aí, tá? Engenharia é um curso que tem, obrigatoriamente na sua grade, programação. Sim. Na minha visão, todo engenheiro tem que saber programar. Ah, não sei programar. Você sabe usar um Excel, filho? Vai aprender o Excel primeiro. Sim. Aí você vê lá, vai mudando as linguagens de programação. Eu, por exemplo, fiz Pascal, né? Lá no tempo do Ronca. Mas quando eu fiz Pascal, eu falei, pô, tem uma lógica nisso. C, D, para, não sei o quê. Então, quando eu precisei fazer algumas coisas mais rebuscadas para o mestrado no Excel, nem doeu. Nem doeu. Porque eu fui fazendo umas coisas enormes, queria um resultado no final, eu tinha que saber analisar o resultado. Então, quem programa sabe analisar o resultado. Então, se eu uso um programa estrutural hoje, vou usar o Eberic. Eu tenho que saber como ele funciona, como ele pensa. Eu usei muito ANSYS. Como o ANSYS pensa? Ele é bom o quê? Para concreto, ele é bom para aço. Então, assim, ele vai roubar meu emprego? Alguém tem que dar um input. E o que apareceu no mercado? Né? Eu tenho um colega engenheiro, o professor Leonardo Bastos, que como que eu vejo que ele foi? Projeto de engenharia foi feito, mandavam para ele revisar. A empresa dele revisa grandes projetos. Além de fazer grandes projetos maravilhosos, revisa muito. Ué, como assim, filho? Você não tem um calculista lá e tal, ele não tem uma equipe, alguém... Vai para outra pessoa revisar. Por quê? Ninguém hoje acredita muito no que está acontecendo. Então, assim, isso aconteceu com o AutoCAD. Os caras desenhavam na prancha, tarará, surgiu o AutoCAD, todo mundo perdeu o emprego. Tá bom, eu sou desenhista. Eu sei que muita gente perdeu o posto, né? Porque eram necessárias muitas pessoas, agora você tem menos pessoas. Mas quem conseguiu se adaptar? Talvez os desenhistas já... eu tô com 60 anos, vou aprender computador, não. Meu pai, por exemplo, não gosta, minha mãe não gosta. Então, assim, não vou aprender o computador, mas o cara já tá na beirinha. Agora, o cara que estava no meio, né, ali... Tá com uma vida de trabalho razoável, ainda tem um tempo para trabalhar. Quem se adaptou e foi pro CAD foi. Quem tinha dificuldade ficou, mas não ficou. O CAD matou tudo. Não, foi o CAD que matou, filho. Você não se adaptou. Isso acontece com a espécie humana, gente. Isso acontece com a gente. Se a gente não se adapta, a gente morre, né? Se você pega um indivíduo e lança ele lá no meio do gelo, né? Vai ter que viver aqui. Você hoje vai viver... vamos na polêmica, vai viver na Groenlândia aqui hoje, tá? Eu, Vanessa, vou para lá. Se eu não aguentar o frio extremo, não comprar um casaquinho, não for para não aguentar, não me adaptar, eu não vou sobreviver lá. Então, se eu não vou sobreviver, eu preciso ir para outro lugar, né? É ruim dizer isso? Só que o avanço tecnológico, ele é inevitável. Ele é essencial, essencial e inevitável. Se não fosse essencial, você não teria na área médica, né, o que você tem hoje, que são coisas que foram criadas para engenharia, né, para bélico, e depois você vai migrando aí para outras áreas. Mas hoje, se você tem um computador na mão, porque isso é um computador, né, é um computador com várias funções, você vai deixar de ter uma praticidade para algumas coisas porque outras pessoas não se adaptam. Isso não vai acontecer, né? Então, é uma questão de se adaptar. As pessoas precisam se adaptar. E aí, dentro das universidades, você está adaptando aí,
quem sofre primeiro é o aluno? Jamais é o professor. Porque o professor dá aula de um jeitinho, que ele está acostumado com aquela métrica. A partir de hoje, o senhor vai introduzir na sua metodologia ativa e o programa tal, a ferramenta tal. E ele não tem tempo de se preparar para aquilo, para ser treinado. Vai fazendo, né, do jeito que dá, vai experimentando. Na época do isolamento social, começaram, assim, a Estácio deu um grande tiro, assim, no escuro, que foi um holofote, no final das contas. Vamos usar o Teams. Né? A Microsoft falou, tem um programa aí, vamos rodar isso, então não parou. Vamos usar o Teams. Como que usa isso? Vamos vendo. Vamos dando aula, vamos agendando reunião. Hoje a ferramenta está mais do que dominada. Você tinha ali 2020, 2025, você utiliza isso para dar aula, falar com outro cara no mundo, você faz um monte de coisas ali. Né? Mas e os professores que não se adaptaram? Se você não se adaptou, infelizmente, como a gente fala, é um abraço, é um beijo em queijo. Entendeu? E isso é irreversível. Vanessa, você está sendo insensível, você também vai ser substituída. Não tenho dúvidas. Em algum momento, alguma coisa eu não vou conseguir fazer e eu vou ficar para trás ali. Mas o mundo não vai parar de girar, gente. O mundo vai continuar girando. Você só tem que escolher como é que você vai acompanhar esse giro. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Manda a próxima polêmica. Não, a gente... Vai, Luiz. Não, eu não tenho Ele não fala nada. Ele tá aqui do lado assim, por com medo, tá com Eu medo. não tenho nenhuma pergunta polêmica, não. Como eu e Cleiton, a gente não tem esse medo? Por favor. Ele tá com medo, ele tá com medo. Não, então eu vou... Deixa eu de novo, né? Sempre sou eu. A questão da engenharia à distância, né? Teve aquele gap, aquele período da engenharia que foi feito à distância. Hoje já é autorizado semipresencial. Como que a Estácio fez naquele momento e como que você enxerga esses novos, né, pessoas no mercado de trabalho? Então, quando a gente começou o isolamento, foi obrigatório. A primeira coisa, antes do isolamento, né, o CREA já tinha permitido semipresencial. Eu lembro de eu abrindo esse e-mail, vendo lá a normativa e tal. Eu falei, isso não vai dar certo. Como que isso não vai dar certo? Isso não vai dar certo. Só que eu estou inserida no cenário. Não vai dar certo, mas a senhora está participando do processo, faça dar certo, né? Porque isso também acontece muito em engenharia, faça dar certo. Você não acredita na ideia, mas vai. E aí, dá para fazer coisas à distância? Dá. Eu, por exemplo, eu amo Teams. Eu amo a sala de aula virtual, tá? Eu já tive, assim, contraprovas de que pode funcionar, mas depende sempre do usuário. Depende de quem está lá do outro lado fazer a troca com você, né? Infelizmente, às vezes você dá aula, as pessoas só estão logadas e você está lá dando aula porque vai ficar gravada e ela vai ver depois. E tem gente que realmente está na aula porque quer falar com você. Então, para isso, você precisa dar atenção e a aula é para ele, né? Então, assim, gente, funciona? Sim. Toda a parte teórica funciona e funciona bem. Mas eu preciso de um professor. Não importa se ele está na sua frente ou se ele está naquela tela. Entendeu? Se for em tempo real, é igual uma ligação, gente. Você vai falando. Por que eu gosto do Teams? Porque eu tinha que abrir um vídeo. Se eu tivesse na sala de aula, eu tinha que parar tudo, ir no computador e eu perco um tempinho de aula. Quando eu programava no Teams, eu já abri o link. Olha, tá vendo isso aqui? E já apontava no vídeo e tal. O cara tem uma interação muito mais rápida. O ruim é quando ele assiste pelo celular, mas aí, novamente, não tenho controle sobre isso, né? Para mim, funciona bem. Partes críticas, agora sim, crítico. Laboratório. Laboratório. Existe o laboratório virtual? Existe. Eu gosto dele? Gosto. Para você olhar como vai ser feita a prática antes de fazer, lá no laboratório presencial. Então, assim, disciplinas que tem laboratório. Mecânica dos solos. Materiais de construção. Laboratório de química, laboratório de física. Química, física tem que ter mesmo, tá? Porque, assim, o aluno precisa saber qual é o fenômeno. Mas, assim, o laboratório, você tem que ter laboratório, cara. Você precisa estar lá. Então, assim, você precisa ir, você precisa fazer. Eu já vi alguns modelos de ensino fora do país que, como que é o laboratório? Você faz em casa e tem que mostrar para o professor que você fez. Aí é uma inversão que aqui eu acho que a gente não tem maturidade para esse tipo de coisa. Mas, tirando isso, dá para fazer a parte teórica? Dá. Isso está sendo bem feito? Não, porque isto é Brasil. Né? Está sendo bem feito? Não, porque tudo que para ser bem feito tem que ser bem monitorado, tem que ser, né, tem todo um processo por trás disso, entendeu? Eu acredito no ensino à distância para tudo.
para tudo. Porém, a parte prática você precisa praticar, né? Medicina, ai, como você vai fazer medicina à distância? Então, a parte teórica com o seu professor é igual você comprar um curso com um especialista que está na Finlândia, ele não vai vir aqui e você vai pagar pelo curso. Então, essa parte do conhecimento, eu sou muito entusiasta dela. Eu acho que é algo que funciona muito bem. Porém, a parte prática é a parte nuclear do negócio. Não substitui, né? E a prática tem que praticar muito. Então, o que eu vejo hoje é que você dedica um tempo pequenininho para a prática, né? Pouquinhas horas para a prática e muito tempo para a teoria, né? Eu acho que deveria ser ao contrário, tá? Mas é a minha visão, já fazendo isso há muito tempo. Você faz um pacotinho de teoria e você faz um pacote maior de prática. O que eu acho que hoje não funciona bem é que dentro do MEC você está lá, Ministério da Educação. O cara não está pensando na engenharia. O cara não está pensando só na medicina. O cara não está pensando só... Ele pensa no geralzão, tem o lado consultivo e ele lança a DCN para frente. Então, quem deveria brigar por isso? As universidades vão brigar? Jamais. Só aquelas que forem interessadas em manter o pacote do aluno pesquisador, porque ela depende disso para pesquisa. Quem for força de trabalho, vai ficar confortável em aceitar. E aí a gente precisa do Confeia com martelão em cima, falando, não, peraí, eu preciso de bons profissionais, então a gente tem que brigar junto com o MEC para quê? Tem que ter prática? Vamos estabelecer quantas horas de prática, entendeu? E isso, ela só pode partir de profissionais da área. Se o cara é enfermeiro, só quem é da enfermagem sabe o quão importante... isso aqui precisa ter contato com o paciente, porque ele precisa ver, né? Você está lá, você precisa entender, é um sintoma, é alguma coisa na pele, como é que é? Você precisa fazer isso. Só que são os conselhos que precisam, né? Os conselhos aí federais precisam estar em cima. Se não tiver, vai ser, vamos andando, caminhando e cantando. Igual visitas, assim, na nossa época, assim, que a gente fez na faculdade. Falando dessa parte prática, eu acho que poderia ter mais visitas a algum tipo de obra conhecida. Eu acho que foi só uma vez na visita lá num dos piscinões lá da Praça Vanhagem. Mas foi uma vez só. Eu acho que deveria, sei lá, estimular mais, terem mais visitas nesse tipo de cursos, assim, Entendi. práticos. Assim, gostei que você falou, tá? Parabéns para ele. Ele falou. Ele viu? Agora vem. Eu sou a que não é rainha das polêmica. visitas. Eu sou a rainha das visitas. Falou visita. Eu marco visita com todo mundo. Eu levo aluno para visita e tudo quanto é canto. Eu vou lá. Eu fiz na minha graduação, então levei galera na Gerdau. A gente foi recente, eu e a professora Sandra, a gente foi na Ambev ver a fábrica de vidros lá. Não foi só a parte da Ambev, mas para ver como é que era feita, né? A parte lá do vidro. A gente já fez muita visita, cara. Assim, eu gosto muito de fazer visita técnica, que lá o aluno tem a chance de entender como é que funciona real, né? Até a parte teórica ele aprende na visita, né? Então, assim, não tem como você botar na grade, tem que ter uma visita. E outra, eu marco a visita, o aluno vai? Vai nada, ele está trabalhando. Tem esse Como que ele problema. vai se ele está trabalhando? Então, assim, se ele é um aluno que estuda integral, como eu estava na UERJ, né? Ele tem como ir à visita, porque ele está no horário da aula. Se ele passou o dia inteiro trabalhando, ele não vai na visita, só se for sábado. E poucas são as construtoras, por exemplo, que abrem obra sábado para a gente visitar. Primeiro que eles não abrem obra. Você vai visitar a obra, assim, a obra tem que estar muito redonda e muito perto do fim, ou muito no início, para deixar visitar. Se tiver no meio da obra, existe, assim, uma barreira para você não visitar a obra, entendeu? Porque é onde... existe. É o fogo no parquinho todo dia, então você não vai. Você não vai. Tá vendo? Eu fiz uma pergunta pensando que não iria entrar em uma polêmica. Acabei entrando em Eu queria polêmica. deixar... Porque a gente está chegando na reta final, né, Gabriel? Isso que eu Então, eu queria deixar falar. só mais uma polêmica Poxa, aqui. mas A gente podia tá falando de continuar. grade. A gente volta pro episódio 2 com o Rodrigo. Porque o Rodrigo é engenheiro de produção, né? Eu bato nele aqui. Então vai ter esse Como a episódio, gente pode tá deixar. como a gente tá falando de grade, a última pergunta é polêmica, para o Gabriel dar o encerramento final aqui. Se Vanessa tivesse hoje o poder de montar a grade da engenharia, qual matéria você tirava e qual matéria que você acha que teria que ter? Que hoje faz falta, não tem na grade. E qual matéria que hoje, essa matéria aqui, Não serve pra Serve nada, pra é isso que ele nada, quer dizer. Então,
Eu sei que o menos é mais. Eu não tiraria disciplina, tá? Eu acho que há disciplinas que podem ser aglomeradas e tem outras... Eu vou falar igual aqueles Fala aí, alunos lá do fala primeiro aí. período. Tem umas disciplinas que, pelo amor de Qual disciplina que você fez que Pra não serve pra Deus, nada? que eu fiz isso? O que você fez o quê? Por exemplo, na engenharia civil, o que você fez que não prestou pra nada? Vai, agora fala, só eu que eu saio tô da polêmica. esperando só eu falar, quero saber Não, o que é. Fala, olhando pra lá, ó. Eu não Tá lembro com mais, já medo? tem tanto tempo. Ué, tá com medo? Mas aí... Eu não vou lembro te nem mais da falar. grade, Luiz. Tá vendo? Não, Não arregou, tem a arregão. prova, não tem a Sabe aquele prova. quadro do Pânico, o maior arregão do mundo que tinha antigamente? Arregou. Ó, vou te Olha, falar. eu Prometo que eu vou falo. lembrar da grade e volto aqui. Olha que eu acho que eu lembro de todas Então de fala, cabeça. então fala eu vou te uma, falar. fala uma. Que Uma aí. período que você quer? Qualquer Não, pra um. você, porque eu É Não, por não, período, não. por período. Eu uma não, pode eu Uma, tirar. não, vendo? não. uma matéria que não serviu meu. pra nada. Fala uma. Não, mas é você que disse. Eu falei que eu ia lembrar a grade pra você, porque aí você disse que esqueceu a Briguem, matéria. briguem. Então, voltando pra Vanessa. Olha, eu acho que existem disciplinas que podem ser aglomeradas, assim, juntinho, para você poder entender. Por quê? Eu, por exemplo, fiz... na UERJ, eu fiz planejamento e controle de obras. E dentro de planejamento e controle de obras, que foi uma disciplina pesada, gestão da qualidade estava lá dentro. Estava dentro, fazia parte. E eu já vi gestão da qualidade sozinha, isolada. Isso, para mim, isolado, é uma coisa não tão útil. Não vou dizer que é inútil. E não é útil isolado. Precisa estar num contexto. Aí eu traria para o contexto. Entende? Sim. Então, assim, eliminar eu não eliminaria. Quando eu era estudante, eu fiz Engenharia na Sociedade, ENGSOC 1 e ENGSOC 2. Uma no primeiro período, uma no 10º. Aquela eu pensei, pra que eu aprendi isso? Porque eu não entendi a disciplina. Hoje eu sou professora de Engenharia, Sociedade e Sustentabilidade, que é uma disciplina do primeiro período. Mas eu já sei o que falar na disciplina. Então, o problema não era a disciplina. Talvez seja a abordagem. O engenheiro precisa entender que ele serve à sociedade. Se você conseguir colocar essa ideia na cabeça dele e ele achar que ele está pensando nisso, ele vai poder trabalhar melhor. Não vai trabalhar só em prol da graninha caindo no final do mês. Ele tem um compromisso com a sociedade e ele precisa entender isso. Eu não vou abrir um buraco na rua e deixar aberto para alguém cair dentro. Eu preciso ter o compromisso de pensar, eu estou abrindo um buraco aqui, eu preciso, pelo menos, se eu não terminar a obra, eu preciso deixar aqui sinalizado e tudo mais. Eu preciso pensar na sociedade e na segurança. Eu tenho essa disciplina, eu preciso explicar. Introdução à engenharia. Eu falava do início da engenharia. Por que você é engenheiro? Olha o que os caras trouxeram até aqui, o que foi feito. Você precisa trazer o amor para a pessoa, para a disciplina. Então, quando o aluno fala assim, para que eu estudo cálculo? Então, você precisa fazer ele entender por que ele está estudando isso que ele ia falar. Não existe disciplina inútil, tá? Não, calma. Existe. Viu? Eu Não existe abordagem Eu lembrei mal de uma feita. aqui, mas vai tomar muito nosso tempo. Não, Então- só fala o nome, qual é? Desenho técnico no pranchão. Pra que eu quero isso? Não, mas aí você está no passado. Agora o nosso desenho já é com Revit, cara, nem mais AutoCAD. Você já então, faz, ó, cadê Revit. você? Modernizou, viu? Então, A gente teve português também, mas isso eu Leitura sou e a produção favor. de texto. É, Eu sou a favor. eu sou a favor. eu sou Bem a a favor, favor. porque engenheiro precisa Precisa. saber escrever. Tem filho. muitos Nós temos Não a sabe. IA Faria uma hoje. redação, eu Não. ainda, além de leitura e Nós temos produção a IA. faria uma A redação IA técnica. alucina e o engenheiro não sabe corrigir. Eu já vi textos que me entregaram que no Eu final tenho- estava escrito, quer que eu coloque mais alguma coisa? Eu falei, cara, tu não apagou nem isso aqui A da IA. gente tem uma outra IA que corrige Gente, aquela IA. Não, o que me deixava Mas o usuário não revoltado sabe era uma utilizar. frase misturando plural com singular. Ficava... Já vi muito. Nossa, isso Nossa me dava um senhora, ódio. nossa. Não, mas tem que ter. Eu acho que Não, deveria tem ter que até ter. mais. Não, De tem que repente, ter. uma carga horária até mais. Mas porque- é o que eu falei, a abordagem. Você tem lá, sei lá, produção textual. Olha, na nossa disciplina, vocês vão elaborar uma proposta técnica. Bacana. Legal. Yes. É uma produção textual. Só que o Bacana. cara elabora a proposta, aprende a elaborar a proposta, entendeu? Aí você vai deixar lá, o cara lá na frente, ele não aprende, e quando ele se forma, ele fala: alguém tem um modelo de proposta técnica que ele não sabe fazer, ele não sabe escrever. Então, se ele fizesse a produção textual voltada para isso, né? Bacana. Isso funciona. Não, fora aqueles que vão pro mercado de trabalho, para a área pública, não sabem fazer um despacho, algo que é Nunca ridículo, fez. porque nunca fez. Nunca não fez, sabe, nunca fez, não foi treinado para isso, ninguém nunca exigiu, para ele não era importante, e amanhã ele está numa função que ele precisa. É. Aí um abraço.
Vanessa, infelizmente. ó, Gosto muito tanto bom. de falar. a gente, Muito olha, dava bom. pra seguir, ó. Foi muito bom. Se a gente não olha o horário, passou muito rápido. Sabe o que é isso? Vocês Foi ficaram muito bom. lanchando, cara. Vocês ficaram Puxa. comendo. Foi Na- muito bom. eu vou falar quem foi que lanchou, foi ele. Mentira, dessa vez não foi o Cleiton, não. Foi eu. Falando isso, eu Lanchando. quero lanchar ainda, gente. Eu ainda vou pro segundo expediente. Agora é missão mãe. Voltar para cá É. é missão mãe. Vanessa, assim, dessa vez eu que vou abrir o encerramento, depois eles encerram. Muito obrigado, né, pela sua disponibilidade. A gente sente que não só a gente está prestigiando a engenharia, mas nós estamos sendo prestigiados com a sua presença, entendeu? Tendo a universidade aqui com a gente, a coordenadora trazendo os futuros, né, engenheiros, né, como eles estão saindo, a gente percebe que tá havendo um trato bem fino, né, dentro da Estácio, e pode contar com a gente. Ai, Entendeu? que A ótimo. gente gosta desse tipo de serventia, né? E a qualquer momento, né? Eu espero que os estudantes também gostem da gente, né? Ah, eles vão gostar, pode ter certeza. Titia Entendeu? vai falar bem de vocês, eles vão gostar. Ah, então vamos embora. Eu também quero agradecer a Vanessa pela sua presença e quero deixar até aqui no ar, foi até falando com o Rodrigo, pelo que eu entendi, são todas as Estácios que tem, que acontecem feiras Sim, na sim. Estácio. E a Feira de gente, protótipo. com certeza, a gente gostaria de comparecer lá para ver como é que acontecem as feiras, entrevistar os alunos, que é uma coisa que a gente acha legal, que a gente não vivenciou muito. Uhum. Estão convidados já tem data marcada já, é em maio, vocês já estão convidados. bom. Vou fazer o Estaremos convite lá, formal. com certeza Então, estaremos vambora. lá. Vão adorar, tenho Vanessa, certeza. muito obrigado por estar aqui, compondo essa mesa aqui. Obrigado por você tirar esse tempo de estar aqui, de estar nos ensinando os nossos ouvintes, falar um pouco mais sobre a engenharia, um pouco mais sobre a sua carreira, um pouco mais do que é engenharia na Estácio, né? E seja bem-vinda, volte sempre, Volta. após estar aqui. E vamos lá, vamos firmar essas parcerias aí e vamos E para puxando cima. nossa orelha também. Aqui é assim. É, o polêmico que foi só você, viu? Gente, eu queria agradecer vocês pelo espaço, né? Como eu falei, eu falo muito, se deixar, eu falo. Né? Foi muito legal, muito bom estar com vocês aqui, né? Fiquei muito feliz mesmo. Espero poder voltar também. A gente vai se ver em maio. E eu queria também agradecer ao campus, né? Eu falo que é o super campus, mas é um lugar muito legal da gente trabalhar. Mandar um abraço, um beijo, um abraço para os nossos coordenadores lá, meus colegas, meus pares também, para os meus professores, né? A gente tem mais um semestre pela frente. Para os meus alunos, espero que vocês estejam vendo, que vocês curtam bastante, né? Eu curti comentários. Exatamente, vamos integrar aqui. Gente, eles vão estar lá na feira, Não né? esquece de fazer o TCC com Ah. E eu também quero mandar um beijo para meus filhotes, Jorge e Miguel, que cursa engenharia mecânica, né? Ah, Teremos que mais um legal. engenheiro na Ah. família. Ele faz engenharia mecânica, Maria Isabel, psicóloga, né? Para cuidar da gente, das nossas loucuras. Precisa. E pro meu caçulinha, meu chaveirinho, filho, te amo, Samuel pequenininho, né? Esse só é o que eu vejo lá nas fotos. isso aí. É só uma diferença entre o mais velho e o mais novo, são 20 anos aí. É um Só gap 20 de 20 anos, né? De diferença, mas completam a minha vida, assim, fazem tudo ter sentido. Próximo engenheiro também, tá, filho? Mamãe vai comprar um Lego pra você, a gente vai se divertir. Será que vai ser civil esse aí? Não sei, cara, não sei. Assim, eu deixo aberto, assim, eu falo que ele é um engenheiro porque ele tem um raciocínio lógico bem, assim, já dá pra perceber na Bacana. criança, né? Mas é aquilo, é o que eles quiserem fazer. Eles se escolheram, né? Eles É o escolheram. DNA da essa- mãe, ó. É, isso aí, escolheram. Tá escolhido, escolheu, tá escolhido. Um beijo, pessoal. Um grande abraço pra vocês. tá? Valeu, gente. Valeu, Até a gente. Muito próxima. obrigado. Até a Até a próxima. próxima.